Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo e significado da Santa Palavra de Deus, que vai aqui e agora gerar uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Ouça a gloriosa preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando, a Santa Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 14 a 17. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Viu só que notícia boa você está ouvindo? A gloriosa preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu fico imaginando os falsos mestres de Colossos, assim como os falsos mestres dos nossos dias, não negam a importância de Cristo Jesus, mas não lhe dão a preeminência. Para os gnósticos, Cristo Jesus era apenas uma emanação de Deus e não o próprio Deus encarnado. Hoje, os muçulmanos pregam que Cristo Jesus foi um grande profeta, mas não o supremo profeta. Os espíritas dizem que ele, Cristo Jesus, é um espírito de luz, que não precisou se reencarnar, mas não o eterno Deus. Os romanos dizem que ele, Cristo Jesus, é um mediador, mas não o único mediador entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová dizem que ele, Cristo Jesus, foi o agente da criação, mas não o eterno Deus. Eu fico pensando, quem é Cristo Jesus? Esse texto
de Colossenses capítulo 1, versículos 14 a 17, nos mostra a preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, na obra da salvação e na obra da criação. Quando vai falar sobre a obra da redenção, o apóstolo São Paulo muda o pronome de vós para nós. Você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Ouça agora. A preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, na obra da salvação. A Santa Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Vale a pena ouvir. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Viu só que notícia boa? Ele, Cristo Jesus, libertou-nos do império das trevas. Você já parou para pensar nisso? A palavra libertou significa libertar do perigo. Eu e você não poderíamos libertar a nós mesmos da culpa e da penalidade do pecado, mas Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, libertou-nos. Eu e você estávamos em perigo de passar toda a eternidade nas trevas exteriores, longe de Deus, mas Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, libertou-nos do poder das trevas. Viu só que notícia boa! O império das trevas é a esfera em que Satanás exerce sua jurisdição. É o campo de ação de Satanás, dominando sobre os corações, as vidas e as atividades dos homens. Estávamos na casa do valente, na potestade de Satanás. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. Eu e você estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz em Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.
Cristo Jesus nos libertou. A palavra libertou está no aoristo passado, ou seja, é uma obra consumada. Viu só? Que notícia boa! Ele, Cristo Jesus, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você já parou para pensar nisso? No mundo antigo, quando um império obtinha vitória sobre o outro, existia o costume de trasladar inteiramente a população vencida a outro país. Eu fico pensando aqui e agora. Deus não transportou os vencidos, mas os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio e poder. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, nos tirou do reino obscuro dos ideais falsos e imaginários para introduzir-nos na terra banhada pelo sol do conhecimento claro, da expectativa realista. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos ao bem-aventurado reino dos anelos santos. Viu só que notícia boa! Deus não transportou os vencidos, mas os vencedores. Deus nos arrancou da casa do valente, da potestade de Satanás, do reino das trevas, e nos transportou para o seu reino, para o seu domínio e poder. Eu fico imaginando aqui e agora. Foi um traslado das trevas para a luz. Foi um traslado da escravidão para a liberdade. Foi um traslado da condenação para o perdão. Foi um traslado do poder de Satanás para o poder de Deus. Eu fico pensando, assim como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, eu trouxe para a terra prometida, assim o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nos transporta para o seu reino. Temos sido trasladados de uma vez por todas. Você já parou para pensar nisso? Já estamos no reino da luz. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, isso é escatologia realizada. Eu e você, aqui e agora, já estamos no antegozo da glória. Viu só que notícia boa? Ele, Cristo Jesus, nos redimiu. A Bíblia diz em Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra redimiu significa libertar um prisioneiro ou um escravo pelo pagamento de um resgate. O apóstolo São Paulo não está dizendo que o resgate foi pago a Satanás para que fôssemos libertos do reino das trevas. Por sua morte e ressurreição, Cristo Jesus satisfaz as demandas da lei de Deus e nos redimiu com o seu sangue. A Bíblia diz em Efésios 1,7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Satanás procura nos acusar, porque ele sabe que nós somos culpados de quebrar a lei de Deus. Mas o resgate pago por Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, no Calvário, nos redimiu e agora estamos quites com a lei de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, essa redenção implica em libertação da maldição. A Bíblia diz em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa redenção implica em libertação da escravidão do pecado. Jesus Cristo diz em João 8, 34 e 36, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viu só? Que notícia
boa. Ele, Cristo Jesus, satisfaz plenamente. Ele, Cristo Jesus, nos perdoou. Colossenses 1,14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A palavra perdão significa deixar o outro livre ou cancelar a dívida. Cristo Jesus não apenas nos deixa ir livres e transferiu-nos para o reino da luz. Ele, Cristo Jesus, cancelou toda a dívida que eu e você tínhamos como escravos. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não pode encontrar mais nada nos nossos arquivos que possa nos condenar. A Bíblia diz em Romanos 8,33: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Viu só que notícia boa? Você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Ouça, a barreira entre o pecador e o Deus Santo foi removida. Nem mesmo Satanás resiste ao sangue do Cordeiro de Deus, Cristo Jesus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Eu fico pensando, o perdão de Cristo Jesus não é uma desculpa para pecar, mas um encorajamento para a obediência. O perdão de Cristo Jesus é o referencial do perdão que devemos oferecer. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo Jesus vos perdoou, assim fazei vós também. Eu fico pensando, Cristo Jesus satisfaz plenamente. Você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Ouça a preeminência de Cristo Jesus na obra da criação. A Bíblia diz em Colossenses 1, 15 a 17: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Pense
comigo. Cristo Jesus é a exegese de Deus, o revelador do Deus invisível. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, diz o apóstolo São Paulo em Colossenses 1,15. Eu fico pensando, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Imagem e não imitação. Tudo que Deus é, ou é igualmente Cristo Jesus. Cristo Jesus é a exegese de Deus. Ele, Cristo Jesus, é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Ele e o Pai é a mesma pessoa. Em Cristo Jesus, o Deus invisível tornou-se visível e palpável. A Bíblia diz em João capítulo 1, do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, porque vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Cristo Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, o qual, sendo um resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Hebreus 1:3 e João 1:18. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. Jesus é o amado Filho do Deus vivo. Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Você já parou para pensar nisso? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,15. Eu fico imaginando. A expressão primogênito de criação, protokokos, aqui não tem a ideia temporal do tempo do nascimento,
mas é antes um título de honra. Este texto não significa que Cristo Jesus é o primeiro ser criado, visto que é o Criador de todas as coisas e existe antes de todas as coisas. É uma referência a Ele, Cristo Jesus, como cabeça de toda a criação. Cristo Jesus recebe a mais alta honra na criação. Cristo Jesus é o herdeiro de tudo que foi criado. Cristo Jesus tem o direito de possuir e exercer absoluta autoridade sobre a criação. Cristo Jesus recebeu o privilégio de ser eleito para ocupar a mais alta posição de honra no universo. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5: e da parte de Cristo Jesus, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou em seu sangue e nos lavou dos nossos pecados. A Bíblia diz, e eu acredito, você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a fonte da criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses 1,16. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra. Você já parou para pensar nisso? Pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, Cristo Jesus é o agente da criação. Tudo foi criado por meio dele. Ele, Cristo Jesus, é o agente do poder criador de Deus. Ele, Cristo Jesus, é o Verbo criador. As galáxias, os mundos estelares, os anjos, os homens e todo o universo foram criados por meio dele, Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, trouxe tudo à existência. Você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o alvo da criação. Tudo foi criado por ele e para ele, Cristo Jesus. Eu fico pensando, todo o universo tem uma única finalidade: render a Cristo Jesus todo louvor e a glória. Diante dele, Cristo Jesus, todo o joelho deve se dobrar no céu, na terra e debaixo da terra, e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O universo inteiro deve celebrar a glória de Jesus Cristo. Todas as criaturas devem dar glória a Jesus Cristo e servir a seus propósitos. Jesus Cristo é independente e maior que toda a criação.
Colossenses 1,7. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu fico pensando, jamais houve um tempo em que Cristo Jesus não existiu. Ele, Cristo Jesus, é pré-existente. Ele, Cristo Jesus, é o Alfa e o Ômega. Ele, Cristo Jesus, é eterno. Ele, Cristo Jesus, é autoexistente e autossuficiente. Ele, Cristo Jesus, não é dependente da criação. Ele, Cristo Jesus, não deriva sua glória da criação, nem dela depende. Ele, Cristo Jesus, é transcendente sem deixar de ser imanente. Ele, Cristo Jesus, não foi criado no tempo. Ele, Cristo Jesus, é o Pai, é o Pai, é o Pai da eternidade. A Bíblia diz em João 8,58, disse Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é imutável. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, Jesus Cristo é o sustentador da criação. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, nele, Cristo Jesus, tudo subsiste. Cristo Jesus é o centro de coerência e coesão do universo. É Cristo Jesus quem interliga e dá simetria a todas as leis da física. É Cristo Jesus quem interliga e dá simetria a todas as leis da química, da biologia, da astronomia. Nele, Cristo Jesus, vivemos. Nele, Cristo Jesus, nos movemos e existimos. É Ele, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, quem nos dá a respiração e tudo mais. Você já parou para pensar nisso? Você está ouvindo a gloriosa preeminência de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O mundo tem leis e essas leis científicas são estabelecidas por Ele, Cristo Jesus, e são leis divinas. As leis da natureza não têm uma existência independente de Cristo Jesus. É a expressão da sua vontade. Em resposta às orações, Ele, Cristo Jesus, pode intervir nas próprias leis da natureza. Cristo Jesus é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual. Efésios 1,10, a Bíblia diz, de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as coisas que estão nos céus, como as que estão na terra. A Bíblia diz, e eu acredito, Ele, Cristo Jesus, criou todas as coisas adaptadas ao seu reino, ao seu habitat e para a sua glória. Eu fico pensando, todas as coisas existem em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Jesus Cristo é a esfera, o agente e o alvo para quem todas as coisas foram feitas. Você já parou para pensar
nisso. O apóstolo São Paulo usa 3 preposições para descrever a preeminência de Cristo Jesus na criação, nele, por meio dele e para ele. Eu fico imaginando, quando olhamos para a criação, podemos ver que Cristo Jesus é a causa primária. Ele, Cristo Jesus, planejou a criação. Ele, Cristo Jesus, é a causa instrumental. Ele, Cristo Jesus, produziu-a. Ele, Cristo Jesus, é a causa final. Ele, Cristo Jesus, fez tudo para o seu propósito, prazer e glória. Então, a criação, portanto, existe para dar glória a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Gostou do conteúdo? A gloriosa preeminência de Cristo Jesus. Como você se sente agora? Você sente que a sua alma está feliz? Você sente que a sua alma está perdoada, salva, redimida, justificada pelo Filho de Deus, Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Hoje, aqui e agora, se você quiser, você pode entregar a sua alma para Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a única esperança e o único que pode salvar a sua alma. E muitos benefícios advirão a você no momento de sua decisão em Cristo Jesus. Pense nesse sentido. Tome a decisão de entregar sua alma para Jesus Cristo, a única esperança.